Esta aula analisa a dimensão sobre a profissão através dos olhares de Durkheim, Weber e Marx. Na realidade, essa aula foi produzida por Alberto Tosi Rodrigues e disponibilizada na lista do STED-BR pelo filósofo Paulo de Giraldelli. Ela representou uma resposta do Alberto Tosi Rodrigues a uma pergunta sobre um e-mail sobre como que, na realidade, o autor via a diferença sobre a questão das profissões a partir dos diferentes olhares sociológicos. Tomando como referência essas questões, traduziremos a vocês, explanaremos a vocês as respostas de Alberto Tosi, que nos permite referências às diferentes concepções filosóficas presentes dentro da sociologia. Para Alberto Tosi, de um ponto de vista sociológico, há duas matrizes importantes para a definição da profissão, presentes tanto na concepção durkheimiana e weberiana por um lado, e uma para a definição do trabalho como categoria filosófica presente na obra de Marx. O caso de Durkheim é peculiar, porque ele parte do conceito de trabalho e chega ao conceito de profissão. Para Durkheim, o trabalho é fator de diferenciação social e a profissão é fator de coesão social. Esses dois termos, diferentemente do que as palavras do senso comum fazem supor, não são opostos nem contraditórios, mas estão em linha de continuidade um com o outro. O trabalho social para Durkheim, de modo semelhante, neste particular à concepção de Marx, é o modo pelo qual os homens satisfazem suas necessidades materiais e, ao mesmo tempo, se organizam enquanto sociedade humana. O conceito-chave em Durkheim, para compreender a evolução das sociedades, das mais primitivas até a sociedade industrial moderna, é a divisão do trabalho social. É através da divisão do trabalho que as sociedades se tornam mais complexas, tanto do ponto de vista da variedade das trocas que podem fazer, como do ponto de vista da sua estratificação. Em sociedades simples, a divisão do trabalho é muito pequena e os fatores de coesão social, preocupação chave presente na sociologia durkheimiana, se baseiam nas semelhanças entre os indivíduos. Eles ficam juntos em sociedade porque fazem as mesmas coisas, trabalham do mesmo modo. A isso, Durkheim conceitua como solidariedade mecânica. À medida em que a divisão do trabalho social avança, os homens desempenham funções, realizam trabalhos muito diferentes entre si. O ápice é a sociedade industrial moderna, onde há uma enorme gama de tarefas a serem desempenhadas e, portanto, a possibilidade de uma enorme diversidade no mercado de trocas. Com isso, as pessoas ficam muito diferentes entre si, porque desempenham tarefas diferentes, o que Durkheim denomina como diferenciação social. A diferenciação explica o advento de uma nova forma de coesão, que é a coesão baseada na diferença entre os tipos de trabalho realizados. A isso, Durkheim denomina de solidariedade orgânica, que é um elo muito mais forte do que o dado pela solidariedade mecânica. Para serem solidários, isto é, para concorrerem para a coesão social de modo cooperativo, os indivíduos devem organizar-se em profissão. A profissão é o espaço de organização social no interior da qual os indivíduos estabelecem laços de identidade entre si, o que Durkheim denomina de moral profissional, e de alteridade para com os outros de outras profissões. Tanto as identidades quanto as alteridades criam elos entre as pessoas. Assim, os sindicatos e principalmente as corporações de ofício para Durkheim constituem uma autoridade legítima que reestabelece a coesão na sociedade industrial, que é marcada por divisões de interesses dos mais diversos. Para haver solidariedade orgânica, é preciso haver moral profissional que ocorre no universo das profissões e das corporações profissionais. Já para Weber, entende Alberto Tosi, a preocupação no que tange à sociedade industrial é a de compreender o lugar do indivíduo no mundo. Ao longo do processo de racionalização e de desencantamento do mundo, muda o modo pelo qual o indivíduo situa-se e entende a si próprio e da mesma forma socialmente. Em sociedades pré-modernas ou pré-industriais, esse lugar
que chama Weber de status, é dado pela tradição. Sou filho do rei, portanto sou príncipe. Sou filho de marceneiro, portanto com certeza serei marceneiro, e assim por diante. Na sociedade industrial, o status não se define mais pela tradição, mas sim pelas tarefas que o indivíduo desempenha para as quais prepara-se. Na verdade, o que o distingue realmente dos outros é o fato de receber uma preparação profissional, um treinamento específico para desempenhar certas tarefas. O que lhe dá status é ser um especialista, seja em administração das coisas públicas, seja em medicina, seja em direito e em tantas outras profissões possíveis. Ter uma profissão significa ter uma especialização que, em termos de status, significa uma distinção. Nesse sentido, para Weber, uma profissão é uma vocação que distingue o indivíduo dos demais, conferindo determinado status racionalmente definido na sociedade industrial. Já trabalho, em Marx, tem a característica de ser uma categoria ontológica que distingue o ser humano dos outros seres da natureza. O trabalho na antropologia filosófica de Marx, na verdade baseada nos estudos de Morgan, lidos e incorporados à discussão realizada por Engels, é o modo pelo qual o homem se relaciona com o mundo natural, subjugando-o e colocando-o ao seu serviço, e, ao mesmo tempo, o modo pelo qual os homens relacionam-se entre si. Se o homem trabalha, nenhum outro ser, e isso constitui sua ontologia. Em outras palavras, só o homem trabalha com percepção, com consciência do mundo. E só o homem pode conceber o resultado de seu trabalho antes de realizá-lo, o que faz dele portador de uma teologia. Tamanha é a centralidade dessa categoria na obra de Marx, que para ele, quando o homem é separado do resultado do seu trabalho, ou porque não possui os meios para realizá-lo, ou porque não é mais capaz de antever o resultado desse trabalho, ele simplesmente deixa de ser homem. Passa a ser um ser alienado. Como o capitalismo é responsável por essa separação, é preciso que o sistema capitalista seja destruído para que, com a extinção da forma mercadoria dada ao trabalho, o homem volte a ser homem, reencontrando-se consigo mesmo, reencontrando-se com o seu próprio ser.